Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer um tema para vocês, que eu falei em algum vídeo passado que eu iria trazer esse tema, que o tema é marcas, cicatrizes, feridas e sequelas, né? Marcas, feridas, cicatrizes e sequelas. Bom, o que quer dizer isso? Eu não sei como foi o seu passado, o que aconteceu. Eu não sei os tipos de problema que você passou, os tipos de dificuldades que foi enfrentado na sua vida, os tipos de espinho que você teve que trilhar durante a sua trajetória. Mas eu sei que ao longo da nossa vida, nós carregamos marcas, cicatrizes, feridas, sequelas, enfim. Nós carregamos essas marcas por toda a vida. E eu quero dizer para você que nós precisamos adquirir uma certa maturidade para a gente conseguir sobreviver. Não é fácil, vou falar a verdade, não é fácil a gente viver uma vida normal, tendo que deixar muita coisa para trás e tendo que esquecer de muitas coisas do passado que a gente sofreu, que a gente passou, muitos traumas. Mas o nosso Deus, Ele é capaz de sarar todas essas feridas. Algumas delas vão se tornar cicatrizes, outras podem até ser saradas, mas se tornar um espinho, né? É onde eu falo que são as cicatrizes que permanecem. Por que eu falo isso, gente? Quando a gente tem um passado muito conturbado, que a gente tem um passado que foi muito difícil, é normal nós carregar essas cicatrizes, essas sequelas, essas marcas, esses espinhos. E eu falo para vocês que eu carrego muitas dessas coisas que eu falo para vocês. Só que o mais interessante é que elas não doem mais, elas não me prejudicam mais, elas não fazem com que eu venha sofrer. Eu consigo conviver com elas e elas não me fazem mais sofrer, porque Deus sarou todas as minhas feridas. É uma pessoa que eu me assemelho com Paulo, né? Paulo, ele tinha um espinho na carne e Paulo pedia para Deus tirar aquele espinho, mas Deus falava para ele: ó, Paulo, a minha graça te basta, né? Então, gente, é assim. Então nós temos que aprender muitas vezes a conviver com algumas sequelas do passado. E não fazer que essas sequelas, elas venham ganhar força na nossa vida, mas que elas possam ser apenas uma marca para o grande testemunho que Deus tem na tua vida e na minha vida. Gente, quem passa por muitos traumas, Deus, ele cura os traumas, Deus, ele cura a depressão, Deus cura os transtornos emocionais, mas muitas vezes as pessoas, elas tendem a conviver com alguma sequela, né? E eu acredito que seja a permissão de Deus, né? Deixar aquela sequela para que aquela pessoa ela saiba de onde ela veio. A pessoa que é dependente de medicamento sempre ela vai passar por um processo de abstinência da medicação. Muitas vezes, se tirar a medicação, ela volta a ter depressão novamente. E quando Deus cura é diferente. Mas existem algumas sequelas que a gente carrega. Faz 10 anos que eu fui curada completamente da depressão, que Deus me curou. Eu tive um encontro com Deus muito forte. E a partir desse dia, eu fui curada da depressão. Eu já contei num vídeo passado, que foi no dia que a minha filha praticamente morreu nos meus braços e Deus trouxe a vida dela novamente. A partir daquele dia, nunca mais eu tive depressão. E já fazia muitos anos que eu orava a Deus pela cura, né, da minha alma, e foi um processo longo, por isso que eu fiz o livro Caminhos para a Cura da Alma. E eu falo para vocês que há 10 anos eu não tenho depressão, porém, gente, eu carrego algumas cicatrizes e sequelas e marcas. Existem algumas épocas do ano que eu fico com o meu humor mais entristecido, mas é coisa rápida, é tipo coisa de minutos. Por exemplo, quando o tempo muda, que vai chover, eu sinto meu espírito retraindo, sabe? Meu coração retraindo. E eu sei que é uma marca, porque era o que eu sentia quando eu tinha depressão. Mas ela vem e vai, não permanece. Só dá aquele impacto. E eu lembro que eu tive depressão e vai embora, sabe? Mas sempre que vai chover acontece isso comigo.
Eu tenho também uma questão no dedo, né, que é a sequela da ansiedade. Quando eu era neném, eu tinha mania de enrolar o meu dedo na fralda de tecido e chupar a chupeta. Depois, com o passar dos anos que minha mãe tirou a chupeta de mim, depois de um certo tempo, eu comecei a adquirir a ansiedade, depressão, né, na fase da infância. E eu comecei a ter essa mania de enrolar o dedo nos tecidos, né, seja na blusa, na saia, né, no vestido. E quando eu tinha muita crise de ansiedade, crise de nervo, eu enrolava muito meu dedo, é tanto que ele é torcido, olha. Ele é bem torcido esse dedo. E foi uma marca que ficou em mim quando eu estou meio ansiosa, né? Claro que uma ansiedade controlada não é o que eu tinha, gente, de chegar a entrar em crise, é tudo controlado. Então eu tenho essa mania de estar enrolando o dedo no tecido. Ainda hoje eu carrego essa marca comigo, né? Que é algo que reflete o meu passado. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é que nós devemos saber nos aceitar, saber compreender um pouco nossos limites, porque muitas vezes a gente se cobra muito, a gente quer ser curado completamente. Então o recado maior aqui nesse vídeo é que você saiba se compreender, que você entenda que vai ter dias que você não vai estar, né, extremamente feliz, é normal estar triste, não quer dizer que a depressão está voltando, que você está entrando numa crise de depressão, porque é normal os sentimentos, nem todo dia a gente vai estar muito alegre, a gente muitas vezes vai ficar um pouco ansiosa ainda, mesmo não tendo mais depressão, nem ansiedade, nem crise de pânico, mas nós temos que aprender também a nos aceitar, a nos consolar, a nos confortar, porque esse autoequilíbrio, essa autoajuda é muito importante para o nosso processo de vida nessa terra até o final, porque nós vamos passar por momentos difíceis ainda. Então eu sou curada há 10 anos, mas eu sei me entender muito bem e sei trabalhar com o meu emocional, porque eu aprendi, né, a lidar comigo mesma. É algo que foi um processo e eu só agradeço a Deus, porque, gente, quem leu o meu livro sabe o que eu passei, que não chega nem aos pés de nada que eu falei com vocês aqui, né? Eram coisas horríveis mesmo. Então eu sou curada em Deus, eu tenho uma vida normal, mas eu carrego algumas sequelas. Eu não gosto de ver meus filhos brincando de lutinha, de briga. Essas brincadeiras de luta, de enforcar, gente, eu não gosto. Sempre que eles começam, eu já intervenho, eu não gosto, né? Não me causa um mal, não me causa um estresse, não me causa um aborrecimento, mas eu não me sinto bem vendo essas brincadeiras. Então, eu já vi psicólogos falando que é por conta de passados, né, que foram complicados. E eu entendo que foi por conta do meu passado. Não gosto de brigas, confusão, esse tipo de coisa. Eu não me sinto bem, eu saio logo de perto. Não interfere na minha vida, só que é algo que não me sinto bem. Como muitas pessoas às vezes não têm nenhuma sequela e não se sente bem também, né? Mas é por conta do meu passado, gente. Eu posso depois fazer um vídeo mais elaborado, falando mais um pouco sobre isso. Quem nunca viu meus vídeos, chegou aqui de paraquedas, chegou agora, não sabe o que eu passei, mas eu tive uma infância muito conturbada, eu tinha crise de nervo severa, a ponto da minha língua embolar dentro da boca, de ficar com os dentes cerrados e as mãos duras, não saía do lugar e nem caminhava por conta da crise de nervo, dos traumas. Eu tinha crise de pânico, medo extremo, não conseguia ficar em nenhum lugar sozinha, não entrava dentro de casa sozinha, nem que fosse de dia, não ficava sozinha em nenhum momento. Era algo assim extremamente difícil para mim, doloroso. Eu tinha arritmia cardíaca muito alta, meu coração vivia querendo sair pela boca o tempo todo, muita falta de ar. Vivia no hospital com problema de arritmia e falta de ar, e tudo era por conta do emocional. A ponto do médico falar que eu não iria mais sobreviver, porque meus nervos já estavam muito comprometidos. Então vocês imaginam como eu era. Mas no meu livro eu falo bem detalhadamente sobre tudo isso. Depois eu faço um vídeo mais detalhado, tá certo? Aí vocês podem perguntar pra mim assim, mas Célia, então eu devo fazer terapia se isso tá me incomodando? Aí vai de você, se você acha que você tá precisando de terapia, que você não convive bem com as suas sequelas, com suas marcas, com suas cicatrizes, então busque terapia. Se você acha que é normal, que você consegue conviver normalmente com tudo isso,
então não precisa de terapia. No meu caso, gente, eu consigo viver normalmente com tudo isso. Não interfere no meu dia a dia, não interfere na minha vida, não me causa nenhum transtorno. Então eu consigo conviver e eu sei que são sequelas do passado. Então faz parte de mim. E isso foi deixado, permissão de Deus. Eu não questiono a Deus por isso, tá certo? Eu posso dizer assim, gente, onde abundou a enfermidade, superabundou a graça. Eu creio que Deus tenha realmente me refeito. Eu creio que Deus tenha me transformado numa nova pessoa, numa pessoa diferente do que eu era, gente, porque eu era uma criança doente, me tornei uma adolescente doente e uma adulta doente. Então, Deus, ele teve que superabundar a sua graça sobre mim, porque realmente eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, é como se eu fosse transformada. Eu era uma pessoa maravilhosa, uma criança que não dava trabalho aos meus pais, nem a professores, a ninguém. Eu era uma criança amiga, mas eu era doente da alma, né? Não era falta de Deus, porque depressão não é falta de Deus, é falta de ajuda, né? E como na época não havia nenhum recurso para que eu pudesse buscar, então eu me tornei uma criança doente, uma adulta doente, e o Senhor, pela sua grande misericórdia, veio e me resgatou. Então eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Isso que eu falei para vocês é um entendimento humano de como eu me sinto hoje, mas é um resumo do que eu vejo, que eu carrego essas sequelas, sabe? Deus sabe tudo que se passa. Então, gente, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Se tiver perguntas, vocês podem deixar nos comentários. Fiquem com Deus.